É o Deus de milagre. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas alegria vem de manhã. Ele é Deus de perto, és Deus de e não de longe, e nunca mudaste. Tu és fiel, Deus de aliança, Deus. Cante. Ele não é homem para mentir. Quando Ele promete, Ele cumpre. Quando Ele promete, quando Ele faz aliança, Ele tem um compromisso. Passa, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Levante a mão e adore a Ele. Oh, santo, santo é o Senhor. Perto quero estar, junto aos teus pés, junto aos teus pés. Pois prazer maior não há, pois prazer maior não há que me render e te adorar, que me render e te adorar. Tudo que há em mim, tudo que há em mim, quero te ofertar, Senhor. Quero te ofertar, mas ainda é pouco demais, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que Ele já nos deu, se comparado ao que eu ganhei, não sou apenas servo, não sou apenas servo, sou o quê? Teu amigo me tornei. Levante a mão e cante bem forte. Te louvarei, Senhor, te louvarei. Não importa, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, Senhor. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. A ti, Jesus. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti e que diminua eu,
e que diminua eu, para que tu cresça, Senhor, mais e mais. No santo do santo, a fumaça me esconde, só teus olhos me vê. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, sinto a presença, é o meu prazer. O santo, só a igreja, a fumaça, só teus olhos me vê. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, sinto a presença, é o meu prazer. O poder da adoração e da oração para rompermos cada vez mais. Eu gostaria de ler mais uma vez aqui os versos que a gente leu no Salmo 119, verso 25. Nós vamos ler até o verso 32. E diz assim: estou prostrado no pó, restaura minha vida com a tua palavra. Relatei meus planos a ti e me respondeste. Agora ensina-me teus decretos, ajuda-me a entender tuas ordens, e eu meditarei em tuas maravilhas. Minha alma chora de tristeza, fortalece-me com a tua palavra. Afasta de mim o caminho da mentira, dá-me o privilégio de conhecer a tua lei. Escolhi o caminho da verdade, decidi viver de acordo com os teus estatutos. Apego-me a teus preceitos, Senhor. Não permitas que eu seja envergonhado. Buscarei os teus mandamentos, pois tu aumentas o meu entendimento. Podeis assentar, queridos. Amados, nós estávamos aí, antes da gente paralisar, estávamos pregando aqui no Salmo 119, nas quintas-feiras, né? A gente até colocou o tema campanha, Salmo 119, é um salmo que vai falar sobre a palavra de Deus. É um salmo que vai falar sobre a importância e sobre o poder e sobre a ação da palavra de Deus na vida do homem. E aqui o salmista, ele sempre enfatiza como que o poder da palavra pode transformar a nossa vida e nos dar uma novidade de vida. E isso é uma decisão, irmãos. Viver a palavra de Deus, andar conforme o estatuto de Deus e as leis de Deus, é uma decisão. É decidir praticar a palavra de Deus e viver ela. Quando nós queremos, irmãos, ter uma novidade de vida, uma vida transformada, às vezes esperamos algo acontecer. Nós esperamos, às vezes, a bênção de Deus cair do céu sobre nós. Esperamos, talvez, um anjo se manifestar diante de nós e nos abençoar. Mas o segredo de ter uma vida transformada é justamente na decisão de obedecer e viver a palavra de Deus. Existe, querido, uma promessa de transformação para aquele que creu na palavra, para aquele que creu no Evangelho e decidiu viver esta palavra. Existem ricas promessas que são capazes de te dar uma nova vida, uma nova identidade e uma nova história. Amados irmãos, o salmista aqui, ele enfatiza algo que eu achei muito interessante, que ele pede a Deus: ensina-me, Senhor, ensina-me os teus decretos, ensina-me a tua palavra, ensina-me. Irmãos, e esse não é o primeiro salmista que fala e pede a Deus: ensina-me. Tem vários salmistas que pediu a Deus: me ensina, Senhor. Tem um salmo que é o salmo de número 90, e o verso de número 12 é um verso conhecido de muita gente. Eu gosto muito de ler esse salmo, esse verso em aniversários, né?
que ali é o salmo de Moisés. É Moisés, ele pedindo a Deus: ensina-me, Senhor, a contar os meus dias. Ensina-me, Senhor. Irmãos, nós devemos todos os dias orar e pedir a Deus: Deus, me ensina o que é a vida, me ensina a viver, me ensina os teus caminhos, me ensina a tua verdade, me ensina os teus decretos. E quando Moisés, irmãos, ele faz essa oração: ensina-me, Senhor, a contar os meus dias, é porque Moisés está falando dele mesmo. Moisés, ele viveu fases da sua vida que trouxe para ele maturidade e experiência, para ele se tornar um homem com agora 70, 80 anos ali de vida, um homem maduro. E diz a Bíblia que era um homem muito manso. Para Moisés se tornar um homem manso, não foi sempre assim, pois até os seus 40 anos de idade, Moisés, ele viveu ali, irmãos, no Egito, estava sendo preparado para ser talvez um faraó. Ele era um dos príncipes ali do Egito. Ele não sabia durante muitos anos que ele era um filho órfão, que ele foi adotado por faraó. Mas depois que ele se torna já homem, a verdade vem à tona e ele descobre que ele era da família dos hebreus. Ele descobre agora as suas origens. E quando chega no cume dos 40 anos de idade, Moisés, ele se sente capaz, porque ele foi treinado por Faraó a ser um homem capaz, irmãos. Moisés foi treinado até os seus 40 anos de idade a bater no peito e falar: eu posso. E o mundo aí fora, irmãos, capacita as pessoas para confiar em si, a confiança própria, confiança em si mesmo. Moisés aprendeu a confiar nele mesmo. E quando ele já estava com seus 40 anos de idade, Moisés, ele vai andar no meio ali do seu povo, do povo da sua origem, no meio dos hebreus, que eram escravos do Egito. Então, um certo dia, ele vê um soldado de Faraó, um soldado egípcio, maltratando um hebreu. E diz a palavra do Senhor que ele mata aquele egípcio. Por quê? Porque ele estava querendo trazer libertação para o seu povo com a força do seu braço. Até os 40 anos de idade, Moisés tinha na sua mente: eu posso. Então ele queria trazer libertação para o seu povo, usando a sua força e a sua capacidade. Mas Deus reprovou ele e disse: não é bem assim. Moisés agora ele foge, porque ele havia matado um homem, cometeu um crime de homicídio, ocultação de cadáver, ocultou o cadáver. E ele foge e vai viver 40 anos no deserto. E lá no deserto agora mudou, irmãos, o tempo e a estação na vida de Moisés, porque assim é a nossa vida. Há tempo e a estação que nós confiamos em nós, que nós falamos: eu sou muito bom, eu sou o melhor, eu sou capaz. Mas Moisés agora entra em mais 40 anos da sua vida no deserto, pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro. Ele vai casar agora com a filha de Jetro. E ele vai viver 40 anos ali, irmãos. E ele aprendeu uma coisa: eu não posso. Os seus primeiros 40 anos era dizendo: eu posso, eu sou o príncipe, eu sou filho de Faraó. Agora os seus próximos 40 anos, ele agora vai reconhecer que ele não pode nada. É um fugitivo, é um homem incapaz, é um homem que perdeu toda a regalia lá do palácio de Faraó. É um homem que agora está vivendo, pastoreando e apacentando o rebanho, apacentando ovelhas. Mas agora, irmãos, com 80 anos de idade, Moisés vai entrar numa nova jornada. Uma nova jornada. Moisés agora vai entrar em um novo processo da sua vida, uma nova estação, uma nova fase. E dessa vez ele não diz: eu posso, eu não posso. Mas dessa vez ele vê uma sarça, que era um arbusto do deserto, sem folha, seca, ardendo em fogo. Deus se revela a ele, ele fala: Moisés, eu vou te enviar para libertar o meu povo. Não é como você queria, Moisés, há 40 anos atrás. Você queria com a tua força, Moisés.
Aí Moisés fala, mas eu não sou capaz, eu não posso. E Deus vai lá e muda a linguagem nos lábios de Moisés. E você não pode, mas eu posso, Moisés. Então nos primeiros 40 anos de Moisés, ele aprende, eu posso. Depois ele descobre, eu não posso. E na terceira vez ele descobre, Deus pode tudo, e eu vou no nome dele, eu vou no nome dele. Por isso que Moisés, irmãos, ele vai dizer, ensina-me, Senhor, ensina-me a contar os meus dias. Cada dia da sua vida pode ser o início de um processo, de um novo processo, de um novo tempo, de uma nova estação. Irmãos, e quando nós olhamos para uma humanidade, para uma geração que não teme a Deus, que não aprende com Deus, preste atenção, quando nós olhamos para uma geração, como a geração de hoje, que não quer aprender com Deus, não quer ser ensinado pelo próprio Deus, não querem se sujeitar à verdade de Deus e aos decretos de Deus, nós vemos uma geração doente, uma geração ferida, uma geração machucada. E nós como conhecedores da palavra, nós como alunos de um Deus vivo e verdadeiro, de um Deus que tem toda a sabedoria, devemos olhar para o tempo que nós estamos vivendo. E nesse tempo a qual nós estamos vivendo, nós estamos, queridos, nos deparando com uma geração ferida, machucada, doente, que está escravizada pelas trevas. E podemos detectar os sinais que comprovam isso. A ausência de Deus nessa geração. A glória de Deus que se foi embora. Uma geração que está vazia, carente da glória de Deus. Uma geração que não teme a palavra de Deus e não quer aprender e praticar a palavra. É uma geração, irmãos, que tem sinais que mostram essa debilidade. Quais sinais, pastor? A concorrência, a disputa, as guerras, as ambições. Um povo que não teme a Deus, um povo que não conhece a verdade, um povo que não creu no Evangelho, é um povo que vive em uma disputa, que vive em uma concorrência. É um povo que, devido ao espírito de concorrência, o espírito de disputa, um quer ser melhor do que o outro, um quer ter mais do que o outro. É uma geração também que vai ter ciúmes. O espírito de ciúmes, irmãos, está destruindo casamentos, destruindo famílias. Pois o ciúme também é uma ferida de uma geração que não aprendeu a palavra de Deus, que não temeu a Deus, que não conheceu o Espírito de Deus. Mas a inveja também é mais uma ferida que nós podemos ver nesta geração. Um espírito de inveja. Pessoas que querem e desejam aquilo que você tem. Pessoas que desejam o mal contra aqueles que prosperam. Mas não é só a inveja, mas o medo também. O medo tem sido um grande sinal nesses últimos dias, irmãos. Um espírito de medo, um espírito de pânico tem tomado conta dessa geração, tem assolado, tem arruinado esta geração. E é por isso, irmãos, que a cada dia há uma proliferação dessa pandemia, porque o medo é o alimento da pandemia. O medo é o combustível da pandemia. Enquanto tem um vírus invisível por aí, que está matando, destruindo vidas, existe pessoas, existe uma geração que está promovendo o medo, para que esse vírus evolua e propague, trazendo calamidade, trazendo morte. Mas também não é só o medo, mas outra ferida que nós podemos detectar, irmãos, dessa geração, é a ansiedade. Como que nós estamos ansiosos? Como que as pessoas estão ansiosas? Por quê? Falta de conhecer a Deus, falta de confiar no Senhor, falta de descansar em Deus, falta de conhecer as promessas de Deus. Quem não confia em Deus, quem não tem fé, e a fé vem pelo ouvir, quem não aprende com Deus, entrega o seu coração à ansiedade desta vida, às preocupações dessa vida.
Jesus disse: não andeis ansiosos com o que haveis de comer, com o que haveis de vestir e de beber, mas confia no Pai. É o Pai quem cuida de nós. É o Pai quem cuida dos filhos. Aleluia, aleluia. Chegou o momento da gente aprender e ensinar essa geração que existe um Pai que cuida de nós. E Ele cuida de você. Você pode levantar a mão e dizer: Ele cuida de mim? Você pode dizer: Ele cuida de mim? Mas é uma geração também, irmãos, que é tomado pela arrogância, soberba, pelo orgulho. Orgulho, soberba, arrogância. Deus resiste o soberbo e dá graça aos humildes. Deus tem resistido a essa geração, porque é uma geração soberba, é uma geração orgulhosa, pessoas orgulhosas, pessoas que confiam na força do seu braço, pessoas que confiam na riqueza que possui, pessoas que confiam no dinheiro que tem guardado. Mas está chegando o momento, irmãos, que somente a nossa humilhação fará com que a misericórdia de Deus se manifeste sobre essa geração. Se existem ímpios aí fora que praticam a arrogância, que praticam o orgulho, existe um povo justo, humilde, santo e manso, que conhece a verdade. E nós temos a capacidade de nos humilhar diante de Deus, para que Ele responda, para que Ele derrame a sua misericórdia. É uma geração da autossuficiência. Esse é o tempo que nós vivemos. São autossuficientes. Eles não temem a Deus, pois eles confiam nos seus carros, nos seus cavalos, eles confiam na sua tecnologia, eles confiam no poder e bélico de armas que eles possuem. Mas nós confiamos unicamente no Senhor. Quem aqui confia no Senhor, levante a sua mão e diga: eu confio. Queridos irmãos, o Salmo 119, o salmista vai dizer, prostrado no pó, ele fala dele mesmo: eu estou me humilhando diante de ti, eu cheguei no pó, eu reconheço que eu dependo de ti totalmente, Senhor. Restaura a minha vida com a tua palavra. Por quê? Porque a tua palavra vai me ensinar os teus decretos, me ensina qual a tua vontade, me ensina, Senhor, o que o Senhor quer da minha vida. Ensina-me, irmãos. E todo aquele que examina a palavra de Deus, todo aquele que olha para a palavra de Deus, todo aquele que quer aprender algo de Deus, estudando a palavra, vai descobrir uma coisa na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, irmãos, nos dá o diagnóstico de como Deus nos vê. A palavra do Senhor é o diagnóstico de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa geração. Quem lê a palavra, quem conhece a palavra, vai enxergar com os olhos de Deus, vai ter visão espiritual, para poder entender o que Deus quer de nós, o que Deus está prestes a fazer com a nossa vida. Então, queridos, quando nós lemos, por exemplo, o livro do Apocalipse, é o livro que fala sobre o diagnóstico de Deus em relação à humanidade. Pois ali vai mostrar, irmãos, todo o desfecho de o que Deus vai fazer com a humanidade. O livro do Apocalipse é um livro que vai mostrar e vai nos ensinar como que Deus vai consumar a sua obra, como que Deus vai finalizar a sua obra. E quando ali inicia, irmãos, no capítulo 2 e no capítulo 3, falando de 7 igrejas, ali Deus, ou Jesus, Ele está trazendo para a gente um retrato, trazendo para a gente um diagnóstico de como Ele vê a igreja nesta geração, nos últimos dias. E quando nós lemos as 7 cartas, as 7 igrejas do Apocalipse, que o próprio Jesus mandou e foi o autor daquelas cartas, nós vemos alguns pontos. Agora é da visão de Deus, não é em respeito à geração, mas em respeito à igreja. E nós vamos detectar, irmãos, alguns sinais, alguns pontos importantes naquelas 7
carta às 7 igrejas, que é o ponto de vista de Deus em relação a mim e a você e a igreja. O primeiro ponto que nós vemos lá no livro do Apocalipse, quando nós queremos aprender e ser ensinado pelo próprio Deus, Jesus então está dando uma aula para a igreja, dizendo: vocês querem fazer a minha vontade? Vocês querem obedecer os meus decretos? Então, irmãos, lá ele vai falar sobre lembrar dos feitos. Jesus está dizendo assim: eu conheço as suas obras, eu conheço, eu sei o que vocês fizeram, eu sei o que vocês fazem. Então Jesus está dizendo assim: quando eu olho para a igreja, eu lembro de tudo que vocês fazem. Então preste atenção, irmãos. Tudo que nós fazemos, tudo que a igreja faz, tudo que o crente faz, está sendo anotado no livro das obras. Pois Jesus, ele diz: eu conheço as suas obras, eu conheço, eu tenho visto o que você tem feito, eu tenho visto como você tem se comportado. Então, irmãos, quando nós queremos aprender com o Senhor, nós devemos aprender essa primeira lição. Primeiro, Deus, ele se lembra de todas as minhas obras. Você pode dizer comigo: Deus se lembra das minhas obras. Ele se lembra. E isso é muito importante, irmãos, porque até aquilo que você fez de bom, depois que você se tornou um filho de Deus, está anotado. E Deus se lembra. E é muito importante, não é Deus se lembrar, mas você também se lembrar. Talvez hoje, irmãos, no tempo que nós estamos vivendo, você fala: meu Deus, eu estou tão frio espiritualmente, parece que eu desviei, parece que eu não sou mais crente. Mas de repente, irmão, você começa a lembrar, você traz a lembrança, as obras que você já realizou. Você vai lembrar o dia que Deus te usou, o dia que você deu uma palavra para alguém, aquela palavra deu um direcionamento para aquela pessoa, o dia que você orou, que Deus fez um milagre. É importantíssimo, irmãos, a igreja lembrar das obras que nós temos feito, porque Deus se lembra. Deus se lembra das obras que você fez. Deus se lembra. Assim também, irmãos, como Deus também não vai se esquecer das nossas más obras. Então, quando o salmista fala: me ensina, Senhor, os teus decretos, a tua palavra, Jesus está dizendo: eu vou te ensinar. Eu vou ensinar você aqui agora. Eu me lembro dos teus feitos, eu me lembro das tuas obras. Mas também, irmãos, outra coisa que nós aprendemos com Jesus, na carta que Jesus mandou para a igreja, é como se ele estivesse mandando uma carta para nós aqui hoje. E nós estamos aprendendo algumas coisas com Jesus, como também avaliar a história. Existe uma história, e ele é o autor, ele é o escritor dessa história na minha e na sua vida. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos Deus pegando homens que não eram homens, irmãos, que não eram nada, homens que estavam no anonimato, como Davi, por exemplo, era um homem que estava no anonimato. De repente Deus começa a escrever uma história com aquele menino, com aquele jovem chamado Davi. E tem toda uma história, tem quedas, tem hora que Deus levanta, tem hora que Deus permite o tropeço, mas Deus vai lá e levanta de novo. Tem hora que o camarada erra, Deus vai lá e perdoa, Deus dá o perdão e Deus levanta de novo. Porque existe uma história nossa com Ele. Ele te ama e Ele tem um compromisso com você. Ele tem um compromisso conosco. Ensina-me, Senhor. Ele está dizendo: eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar a você avaliar a sua história. Avalie a história. Avalia, não pega só o momento que você está vivendo hoje, não. Dá uma avaliada na sua história. Fala: Senhor, meu Deus, eu tenho uma história contigo. Eu tenho uma história, meu Deus. Quantas batalhas nós vencemos. Quantos gigantes nós jogamos por terra, Senhor. Eu não vou perder diante desse que se levantou. Irmãos, sabe por que Davi venceu o gigante? Porque lembrou de uma história no deserto. Teve um dia, um leão veio atacar as ovelhas. E eu peguei o leão pelo cabelo dele. E eu cravei a faca nele e eu matei aquele leão. Outro dia foi um urso para cima das ovelhas e eu matei aquele urso. Então agora eu vou matar esse gigante. Tem uma história.
Você tem uma história com Deus? Você tem uma história com Deus? Quem aqui tem uma história? Mas volte ao primeiro amor. Viu? Aceita a minha correção, arrepende-se, mas corrige o coração. Escute, irmão, preste atenção no que eu vou dizer aqui. Quando Deus está nos disciplinando, devemos aceitar a correção dele com alegria, com amor, mas não devemos permanecer no erro. Quem está me entendendo, diga amém. Não devemos permanecer no erro. É mais uma lição que nós aprendemos aqui da palavra de Deus. Está sendo disciplinado, eu reconheço, estou sendo disciplinado, eu amo meu Deus, Ele está me disciplinando porque Ele me ama. Mas espera aí, Ele está dizendo, não continue errando. Vá e não peques mais. Lembra da onde você caiu? Dá uma olhadinha para a sua história. Reflete um pouco sobre a sua história. Lembra o que você fez que você ficou frio espiritualmente? Lembra o que você deixou de fazer para você ter se esfriado espiritualmente? Hoje você está mais carnal do que espiritual. Então é isso que Jesus ensina. E é isso que Jesus está transmitindo para a igreja nos últimos dias. Mas também lá, irmãos, nos ensina a celebrar a fidelidade. Jesus, Ele reconheceu, eu vejo que vocês têm sido fiel, vocês não têm dado ouvido àqueles que se dizem judeus e não são, vocês têm lutado, igreja de Éfeso, vocês têm lutado firme, vocês não têm aceitado as mentiras desses falsos apóstolos. Celebra a fidelidade. Como é bom, irmãos. Como é bom ser fiel. Como é bom ter pessoas fiéis do nosso lado. A fidelidade é algo escasso nessa geração. Fidelidade. Uma mulher que tem um homem fiel, feliz é essa mulher. Um homem que tem uma mulher fiel, feliz é esse homem. Um patrão que tem um funcionário fiel, leal, feliz é esse patrão. Um pastor que tem obreiros fiéis e leais, feliz é esse pastor. Um Deus que tem uma igreja fiel, também é muito feliz. Deus está procurando servos fiéis. Deus está procurando uma igreja fiel. Irmãos, é isso que essa geração tem que conhecer em nós. Fidelidade, um povo fiel. Seja fiel aonde você vive, aonde você trabalha, aonde você relaciona, aonde você compra, aonde você negocia. Seja fiel. Deus está procurando pessoas fiéis. E Deus celebra com a nossa fidelidade. Deus celebra com a tua fidelidade. Você é fiel, irmão? Pastor, estou passando uma prova muito grande, pastor. Não está fácil. Pastor, será que Deus está punindo? Deus está testando a sua fidelidade. Enquanto Deus está disciplinando você, Ele está testando a sua fidelidade. Pastor, eu não estou sentindo a presença de Deus, mas eu estou sentindo a presença do diabo me tentando. Deus está te olhando ainda, viu? Jesus está de olho em você ainda. Parece que Ele se afastou, só parece. Mas Ele continua com os olhos como chama de fogo olhando sobre você. Ele está te vendo. Quando você pensa que Ele não está olhando, Ele está lá. Ele está lá te olhando. Ele está lá. Porque Ele tem um compromisso com a igreja. Ele tem um compromisso conosco. Mas quando nós queremos aprender com o Senhor, Ele continua ensinando. E nós aprendemos também nas 7 cartas, irmãos. Devemos calcular o preço de servir a Deus. Tem um preço a pagar também. Tem um preço. Quantos morreram? Quantos perderam a vida pregando a palavra de Deus? Mas Jesus, Ele reconhece. Irmão, Jesus, Ele falou, o mundo não vai amar vocês, porque o mundo me odeia, também vai odiar vocês. Tem um preço a pagar. Não adianta nós queremos ser amiguinhos do mundo, porque existe um preço, inimizade com o mundo, para sermos amigos de Deus. Você está disposto a pagar esse preço? Quem está disposto a pagar esse preço, levante a mão. Pagar o preço de quê, pastor? De ser inimigo do mundo, para ser amigo de Deus. Amigos de Deus.
E para finalizar, queridos, o discernimento do tempo. Como eu já falei aqui nessa noite, precisamos de visão espiritual. Precisamos de visão sobre a nossa geração. Visão. Líder, chefe de família, pastores, obreiros. Precisamos de entender o tempo que nós estamos vivendo e ter visão espiritual. E a palavra de Deus nos dá essa visão, irmãos. Nos dá o discernimento para entender o tempo. Tem coisa que não é para a gente orar agora não, irmãos. Há um tempo atrás, estava todo mundo cheio de planos, projetos. Ah, vai ser bênção. Eu estou com esse projeto. Eu vou viajar, vou para outra nação, vou para outro país. Eu vou fazer isso, eu vou para outra cidade, eu vou abrir um negócio. Eu vou fazer aquilo. Estava todo mundo, irmãos, e a gente profetizando, vai dar certo. Vai que vai dar certo. Pode ir que Deus vai abençoar e multiplicar. O tempo mudou, irmãos. O tempo mudou. Estamos em um outro tempo. E todo aquele que é ensinado por Jesus aprende que há tempos e há estações. E nós precisamos ter o discernimento do tempo que nós estamos vivendo. E voltando ao Salmo 119, o tempo que nós estamos vivendo é o tempo para a gente se prostrar no pó novamente. É tempo para voltar ao pó, irmãos, dizer: restaura, Senhor, a minha vida com a tua palavra. Eu me perdi, Senhor, eu perdi a dracma que o Senhor me deu. Meu Deus, me dê a lamparina da tua palavra para me acender novamente a lamparina e achar a dracma que estava perdida. Ah, Senhor, e o salmista fala assim, irmãos, olha, ensina-me os teus decretos e ajuda-me a entender as tuas ordens. Deus tem liberado ordens nesses últimos dias, irmãos. O que estamos vivendo é permissão de Deus, é vontade de Deus, e nós temos que entender as ordens de Deus, os decretos de Deus. E o salmista continua dizendo no verso 28, minha alma chora de tristeza. Crente pode ficar triste, sim ou não? Crente pode ficar triste, sim ou não? Hã? Não pode? Crente fica triste, sim ou não? Crente chora, sim ou não? O salmista está dizendo, a minha alma chora de tristeza, Senhor. Fortalece-me na tua palavra. Quando, irmãos, a tristeza bate no coração, quando a tristeza vem que te faz chorar, lembra que existe uma palavra de Deus para a sua vida, para te alegrar. Porque a palavra de Deus fortalece a nossa alma. Aleluia, glória a Deus. E o salmista diz assim, afasta de mim o caminho da mentira, dá-me o privilégio de conhecer a tua lei. Irmãos, é um tempo de mentiras, a mídia tem implantado a mentira, um espírito de engano e de mentira tem, queridos, proliferado a crise mundial, mas nós não acreditamos na mentira, porque nós acreditamos na verdade. O salmista diz, escolhi o caminho da verdade, decidi viver de acordo com os teus estatutos. O mundo está pregando uma mentira, mas eu decidi viver no caminho da verdade.